Espero que se encontre bem. Ainda continuando a falar de mudança. Apesar de já ter passado um mês, acho que a mudança pode ser realizada em qualquer altura do ano. Aliás, como não só acho que, mas como tenho a certeza de que sim. Hoje quero falar sobre os dois livros que se me perguntassem o que é que eu recomendaria, ainda nesta fase da mudança, eu tenho aqui dois livros que são muito bons e que fazem toda a diferença para quem está decidido a mudar. E falam eles de hábitos. Eu vou aqui então falar sobre, muito resumidamente, sobre os hábitos atómicos do James Clear e sobre este, que já não se fala há algum tempo, mas que um grande best-seller também, um grande campeão de vendas, do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ambos os livros se complementam e eu não consigo recomendar mais um do que o outro. Acho muito sinceramente que eles se complementam um ao outro. Se me perguntar qual o primeiro, talvez o primeiro a ser lido será Os Hábitos Atómicos e depois, então, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Muito resumidamente, hábitos, porque quando nós queremos mudar, uma das grandes dificuldades na mudança é realmente começar a fazer coisas que nós não costumamos fazer e que queremos mudar. E também, não só tirar de fora aquelas coisas que nos estão a ocupar o tempo. Isto é como ter um armário cheio de roupa e nós, para comprarmos roupa nova, não podemos estar sempre a acumular. E há quem acumule muita tralha, muito lixo. Ora, isto também está aqui uma boa analogia. Vá ao carro, vá à bagagem do seu carro e retire tudo o que não precisa, tudo o que não usa. Deixe só o essencial. E, inclusive, no armário. Portanto, todas as roupas que já não usa, vamos começar a pôr num saco e a pôr de lado. Vamos à despensa, tirar coisas que já não usamos, deitar fora. Às vezes acontece estarem coisas fora de prazo. E com certeza, se não aconteceu assim, ou se não lhe acontece assim, conhece com certeza alguém a quem isto acontece. Deixar alguns produtos na despensa e às vezes não usamos, às vezes é para fazer um bolo específico ou uma comida específica e ficam lá a marinar quase o ano inteiro. Então, de vez em quando é bom fazermos estas revisões à despensa, ao carro, à arrecadação, à garagem e tirarmos tudo o que já não precisamos, só porque achamos que vamos usar um dia, e acumula-se muita coisa. Quem tem sótão, às vezes temos mais espaço e nem por isso temos mais espaço para pôr as coisas, mas nem por isso temos mais campo para pôr o que é novo. Então, comece por aí. Relativamente ao livro, os hábitos. Então, estávamos a falar de hábitos. Para iniciar novos hábitos, temos de deitar abaixo e deixar ir velhos hábitos que já não nos servem, e daí este livro dos hábitos atómicos ser muito bom. Atómicos, e eu faço aqui só um pequeno reparo, porquê atómicos? Porque ele diz assim, é uma quantidade extremamente pequena de algo, a unidade única reduzi-lo num sistema maior. Ou seja, é tão pequeno, que quase nem sentimos que estamos a mudar. E isto é um dos princípios que ele fala. Tem que ser, um hábito é daquelas coisas que nós temos que fazer que quase não custa nada, não deve custar nada. Mas sabemos que acumulado ao final de alguns dias, alguns meses, alguns anos, torna-se realmente uma grande mudança. E é por aqui que o autor encaminha e acho que está muito bem escrito. Se eu pudesse escrever um livro, era assim que eu escrevia. Depois, o hábito. O hábito é uma rotina ou prática desempenhada de forma regular. Uma resposta automática a uma situação específica. Muito resumidamente, relativamente aos hábitos atómicos, ele fala de alguns hábitos, mas ele não diz que hábitos é que devemos ter. Ele apenas se refere aos hábitos de uma forma geral. E ele dá-nos 4 leis. E estas 4 leis são adaptadas a qualquer tipo de hábito. É mesmo bom livro porque ele dá muito bons exemplos. Desde o exercício, à alimentação, a hábitos, tarefas que eu quero ter, habilidades motoras ou habilidades a nível intelectual para trabalhar. Então é muito bom. Fala das 4 leis e eu vou muito resumidamente. Ele fala que os hábitos terão que respeitar certas leis. E para que um hábito fique bem incutido em nós e consigamos
ter realmente, e que se chama hábito, porque senão é só uma tarefa feita esporadicamente. Ele fala de 4 leis, são elas: tornar o hábito evidente, tornar o hábito fácil, tornar o hábito atrativo e tornar o hábito gratificante. A ver se eu não me esqueci de algum. Exatamente. Portanto, estas 4 leis: evidente, atrativo, fácil e gratificante. E se nós aplicarmos isto e conseguirmos ter uma boa noção daquilo que é o que são estes hábitos, e pegarmos em uma coisa específica, nomeadamente, eu quero ter o hábito de fazer exercício todas as manhãs, eu tenho que seguir estas leis. Que se eu não seguir uma destas leis, ou pelo menos todas não melhor, vai-me ser difícil incutir. Por exemplo, as pessoas que dizem, eu não gostava de fazer meditação, mas não o fazem, acabam por nunca o fazer. Fazem um retiro, fazem um curso, fazem umas sessões, mas depois deixam. Deixam porque não houve uma consolidação do hábito nelas. E ele explica aqui como é que se faz essa consolidação. Depois de ler este livro, Hábitos Atómicos, com estas leis, portanto, sabendo, vamos então ao outro. O outro que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E aqui sim, o Stephen Covey, um psicólogo e psiquiatra, se não estou em erro, psicólogo de certeza, psiquiatra não tenho a certeza. Bom, adiante. Um escritor que já não está entre nós, mas que muito bom, muito conceituado. E este livro, este homem era de certeza espiritual, tinha a consciência muito bem treinada relativamente a ele e outras pessoas. Bom, isto para vos dizer que o livro, os 7 hábitos, ele aqui fala sim dos hábitos que devemos ter, e eles, apesar de serem de uma forma geral referidos, escritos, podem ser aplicados de formas específicas na nossa vida. Ele divide os hábitos em 3-3-1. Ou seja, primeira parte, os 3 primeiros hábitos, os outros 3 hábitos e um último hábito. Portanto, os 3 primeiros hábitos, ele divide-os como são os primeiros a ser mestrados, ou seja, temos que ser mesmo muito bons nos 3 primeiros antes de passarmos para os outros. Porque os 3 primeiros hábitos são hábitos para promover a minha ou o meu desenvolvimento pessoal. Os 3 primeiros hábitos, o ser proativo, o começar com o objetivo em mente e dar prioridade ao que é mais importante. Se eu conseguir com que estes hábitos os consiga desenvolver em mim, eu então posso passar e ter mais sucesso nos outros hábitos, que é com as outras pessoas. Eu primeiro tenho que trabalhar em mim e depois é que vou influenciar ou vou socializar e conectar com outras pessoas. E aí sim, a segunda parte do livro, que é a vitória pública, que é o que ele fala. E os hábitos a adotar são adotar uma filosofia ganha-ganha. Portanto, eu faço qualquer coisa quando eu faço uma proposta de algum projeto ou de alguma tarefa a alguém, um negócio, eu tenho que me certificar que eu ganho, mas que a outra pessoa também vai ganhar. E nós sabemos que muitas vezes não é assim que acontece. A pessoa que faz a proposta é a pessoa que ganha, mas depois não há uma justiça, não há um equilíbrio no ganha-ganha. Há sempre alguém que ganha mais do que o outro. Portanto, o primeiro hábito numa vitória pública é adotar uma filosofia ganha-ganha. Depois se fala também, primeiro tentar compreender e só depois ser compreendido. Portanto, ouvir não para responder, ouvir para realmente compreender outra pessoa. E o 6º hábito, criar uma sinergia para criar a chamada empatia. O último hábito, que é o afinar o instrumento, portanto, é juntar os 3 primeiros com os 3 segundos. É realmente um livro muito bom. É um livro que é para ser estudado, não para ser lido capa a capa, ir avançando aos poucos. Ele também tem alguns exemplos, tem alguns e bons exemplos. Associa aqui muito os estudos feitos sociológicos nas empresas, fora das empresas, e é realmente um livro que, se o ler depois do outro e aplicar os resultados
ou aplicar o conhecimento do primeiro livro com este segundo, eu tenho a certeza que a sua mente não vai ser a mesma, que não vai voltar a fazer as mesmas coisas. Se o fizer, olhe, então posso dizer sim, perdeu muito tempo. Mas se for com o intuito de realmente querer mudar, leia com calma, tire notas e comece logo a aplicar, porque dá logo para aplicar. Não é necessário ler o livro todo ou os livros todos, até porque eles têm algumas páginas, são livros generosos. Foram realmente livros, eu já os li duas vezes, quase três vezes o primeiro deles, e há sempre algo mais para aprender. Eu consegui buscar sempre mais qualquer coisa para poder ajudar as pessoas que se cruzam comigo. Portanto, livros para mudar, Hábitos Atómicos e Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Por hoje é tudo. Muito obrigado por estar desse lado. Eu continuarei a dar-vos mais sugestões e mais insights para fazer com que realmente mude, porque afinal de contas nós fomos feitos foi para nos desenvolvermos. Nós não podemos estagnar. Quando estagnamos, ficamos frustrados e o mundo muda muito. As coisas estão a mudar de forma estrondosa à nossa volta. E é importante que nós mudemos também, porque senão acabamos por ser levados pela onda. E nós queremos é surfar a onda, não queremos ser levados por ela. Combinado? Um grande abraço, um bem-aja e até breve.